A paz do Senhor, queridos irmãos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue nos abençoando. Que nosso Pai, o nosso Deus, que Ele continue com a mão sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que o Deus Todo-Poderoso venha de encontro aos nossos desejos, aos nossos pedidos. Que o Deus Todo-Poderoso venha abençoar, ó Pai. Venha contra aqueles, a favor daqueles que estão doentes, Pai. Que ouça as orações dos seus servos, Pai. Para que venha ser curado, Pai. Sim, meu Deus, que venha ser curado dessas doenças, que venha ser curado, Pai, dessa coronavírus, dessa Covid-19. Sim, Deus, aqueles que estão com outro tipo de doença, que o Senhor venha também, Pai, colocar a sua mão, Pai. Aqueles que estão doentes em casa, por algum outro motivo, Pai. Ser com eles, Pai, porque o Senhor conhece o coração dos seus servos, aqueles que estão pedindo oração, Pai. Por isso eu te peço, Pai, continua abençoando, continua cuidando, continua curando, Pai. Porque o Senhor é o Deus de ontem e de hoje. O Senhor fez milagre ontem, o Senhor faz milagre hoje. É só pedir com fé que o Senhor assim o fará. Amém? Irmãos, Deus tem colocado no meu coração uma palavra que tem por título Respingo do Pecado. E Deus tem me incomodado muito por esses dias, por essa palavra. Deus tem me colocado no meu coração. E não é de agora não, tem algum tempo já. Eu até já fiz um áudio sobre essa palavra, falando sobre o respingo do pecado. Mas desses dias agora, Deus tem incomodado muito mais falando sobre isso. Deus tem me mostrado muito mais falando sobre o respingo do pecado. O que é o respingo do pecado? O que ele faz? Como age? E o respingo do pecado nada mais é do que, vamos imaginar um cachorro quando nós damos banho nele. E ele se coloca molhado, e de repente nós paramos de molhar e ele automaticamente se sacode. Essas águas que voam, esse respingo que voa, pega em qualquer pessoa que estiver em volta. Se o cachorro for grande, essa água vai voar muito longe. Se as pessoas forem, se o cachorro for menor, essa água vai automaticamente ser menor. E se for bem pequenininho, a água vai pegar só em volta daquelas pessoas que estão ao redor dele. Assim é o respingo do pecado. Tem pecado que pega longe, que vai de geração em geração. Mas tem respingo de pecado que vai só pertinho, é só ali. Às vezes é só para a própria pessoa que está cometendo o pecado. Mas o respingo do pecado existe. E Deus colocou no meu coração, para falar sobre o respingo do pecado, de uma pessoa que é chamada segundo o coração de Deus, Davi. Davi foi a pessoa que mais buscou a Deus, que mais foi fiel a Deus, que mais louvou a Deus, que mais se tratou com Deus. E justamente, Davi teve um dos maiores pecados. Davi adulterou e Davi mandou matar. Conta a palavra de Deus que Davi um dia não foi para a guerra. Ele não foi. Deixou Joabe, seu general, no seu lugar. E Davi ficou em casa. E numa tarde entediado, ele foi passear pelo jardim, no alto do seu palácio. E lá de cima ele viu uma mulher se banhando lá embaixo. E ele gostou daquela mulher. Teve prazer de olhar naquela mulher. E ele mandou que seus servos fossem lá buscar aquela mulher. E trouxe aquela mulher. E ele coabitou com ela. E essa mulher engravidou. E ele mandou uma carta para Joabe mandar que Urias, o marido dessa mulher, viesse para que pudesse dormir com ela. E assim ele assumiria o filho. Não ficaria com Davi. Mas o homem não quis de jeito nenhum dormir com a esposa. Ele falou, não é justo que meus amigos estejam lá na guerra e eu esteja aqui. Estou bem bom com a minha mulher. Não vou. Davi embebedou esse homem, mesmo assim ele não foi para casa. Não quis, ele dormiu na porta do palácio. Davi então escreveu uma carta para Joabe que colocasse esse homem na frente da batalha para que morresse. E assim foi feito, e esse homem morreu. Mais ou menos 2 anos depois,
Natan veio contar uma história para Davi. E Natan contou a história para Davi dizendo que existia dois homens, um rico, fazendeiro, e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre tinha apenas uma. Um dia chegou uns parentes desse rico e o rico resolveu fazer um banquete. Ele foi lá, mandou seus servos buscar a ovelha do pobre. E matou a ovelha do pobre e deu para os seus parentes. O rico, o Davi, não gostou dessa conversa. Se exaltou muito, ficou muito bravo. E Davi falou para o pobre, para Natan: esse homem tem que morrer. Esse homem não merece viver. Pelo Deus que eu sirvo, esse homem tem que morrer. Aí eu vou ler a história. Vou ler um trecho apenas para a gente se posicionar na história. Né? Vou ler um trecho da Bíblia Sagrada, que está em 2 Samuel 12, no verso 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Tudo que Davi pedia a Deus, ele dava. E Davi cometeu esse adultério. E Deus falou para Davi. No verso 12 diz: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante os teus olhos, perante o sol. Então diz Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemam, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Então Natan saiu da casa. Assim que Natan saiu da casa, a criança ficou doente. O filho do adultério. Ficou doente e Davi colocou o rosto no pó e Davi começou a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Mas a criança morreu, como Deus tinha falado. E Deus tinha prometido também que a espada nunca sairia da casa de Davi. Nunca sairia. Então, começou os respingos do pecado de Davi. O primeiro respingo foi justamente esse: a morte dessa criança do adultério. A morte dessa criança do adultério. Esse foi o primeiro respingo. E começou a ter os outros respingos. O outro respingo foi Anon se apaixonar por Tamar. Anon e Tamar eram irmãos, filhos de Davi, de mães diferentes, mas filhos de Davi. Tamar é irmã de sangue de Absalom. E Anon deu um jeito que Tamar fosse lá na tenda dele e ele a estupou, violentou a irmã e depois a expulsou de lá. Esse foi o segundo pecado, segundo respingo. O terceiro respingo veio logo a seguir. Absalom muito se enfureceu, mas não disse nada. Esperou o momento certo e um dia matou Anon. Esse foi o terceiro respingo. O quarto respingo, Absalom fez rebelião contra Davi e resolveu usurpar o reino. E provocou uma grande revolta naquele lugar. Colocou o povo contra Davi. Esse foi o quarto respingo.
quinto respingo, que eu li ali atrás, né? Absalom coabitou com as concubinas de Davi perante todo o povo de Israel, desmoralizando assim o rei, envergonhando o rei Davi, na frente de todo mundo. Ele montou uma tenda e coabitou com todas as mulheres da casa de Davi. O sexto, Absalom é morto por Joabe. Joabe era o general de Davi. Absalom tinha um cabelo muito bonito e passando por baixo de uma árvore, o cabelo dele se agarrou nessa árvore. E o cavalo que ele estava montado, o mulo que ele estava montado, foi embora e ele ficou de pendurado. Alguém veio e contou para Joabe, e Joabe foi lá e mandou matar. Matou Absalom. Davi chorou muito, porque Absalom era o escolhido, era o que ele mais gostava. Era Absalom. E não parou por aí. Passou-se o tempo. Davi, ele tinha um outro filho chamado Abinar. E um dia, Davi já velho, Abinar resolveu se promover rei antes de Davi morrer. E fez uma festa, fez uma churrascada, matou, proclamou. Mas Davi sabia que o rei seria Salomão, porque Salomão era o escolhido de Deus. Esse foi o sétimo respingo. E não parou por aí. Salomão se tornou rei e mandou que Abinar fosse para outro lugar. E ele foi. Que não saísse de lá de jeito nenhum. Um dia ele saiu. E Salomão matou Abinar e matou Joabe. Sabe, gente? Nós sabemos muito bem como é o respingo do pecado. A quem ele pode afetar? Nós não sabemos quem vai ser afetado por ele. Pode ser qualquer um que esteja perto. Ou longe. Ou longe. Ou longe. Jacó tinha um filho, Rubem. Este Rubem, ele pecou contra teu pai, adulterando com Bilá, sobre o leito de Jacó. Jacó amaldiçoou esse menino. Jacó amaldiçoou o seu primogênito e não lhe concedeu nenhuma terra. Esse não fez parte das 12 tribos de Israel. Ele também teve o respingo do pecado. Só que esse respingo dele é daquele cachorrinho que eu te falei, que respinga só em volta. Só pegou ele e a sua descendência. O povo ficou 430 anos no Egito. E quando saíram do Egito, a descendência de Rubem foi falar com Moisés. Eles eram pastores de ovelhas de além do Jordão, do outro lado do Jordão. Eles não ficaram no cativeiro, mas a descendência foi atacada pelo respingo pequeno, do pecado pequeno, que não foi perdoado e que acompanhou a sua família de geração em geração. Por isso eu te peço, gente, cuidado com o respingo do pecado. Cuidado ao pecar. Cuidado com quem você anda. Cuidado quem vai te aconselhar, como fez Absalom, como fez Anon. Cuidado com seus amigos. O pecado ainda existe e mata. O pecado leva a gente para o inferno. O pecado não leva para o céu. Deus ama o
Mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Por isso, temos que pedir perdão a Deus todos os dias da nossa vida pelos nossos pecados. Se nós pecamos contra alguém, temos que pedir perdão a Deus. Mas não é só pedir perdão a Deus, nós temos que não pecar mais. Esse é o problema. Davi não pecou mais. Se nós lermos lá atrás, ele só pecou aquela vez com Betseba. Ele não pecou mais. Ele não traiu mais ninguém. Davi foi justo daí por diante. A mulher do pecado, a mulher que foi pega em ato de adultério, ela também não pecou mais, porque Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Esse é o segredo da gente ser livre do pecado, é não pecar mais. Não adianta confessar a Deus, não adianta chorar, não adianta botar o rosto no chão e continuar pecando o mesmo pecado. Não adianta nada. Nós temos que se arrepender de verdade e não pecar mais. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos fazendo melhor a cada dia e que nós possamos fugir do pecado. Sujeitai-vos primeiro a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra de Deus. Que nós possamos ser revestidos com a palavra de Deus. E que nós possamos resistir ao pecado. Porque o pecado leva à morte. E à morte eterna. Que Deus possa nos abençoar. E nos ajudar, nos dar força para resistir ao pecado. Para fugir dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.